A coordenação das arcadas é um passo muito importante no tratamento ortodôntico. Para o leigo entender, nós costumamos dizer que é como se a gente estivesse fazendo uma tampa encaixar perfeitamente na panela. E é hora de decidir com que tipo de liga que nós vamos continuar trabalhando, níquel titânio, TMA ou aço. E também se nós vamos usar algum tipo de diagrama para conformar os arcos a partir de agora. O uso de diagramas vem do final do século retrasado, quando na Revolução Industrial o homem passou a achar que ele podia substituir tudo o que fosse fisiológico por modelos matemáticos. Quem de nós no final dos anos 70 não usou o diagrama do professor Interlandi, no qual nós determinávamos a curvatura incisal inferior a partir de um template transparente e depois transferíamos o valor indicado para uns outros templates nos quais nós usávamos para conformar o arco ideal. A distância intermolar era tirada nos molares do paciente e dessa maneira nós poderíamos saber onde terminaria o arco. Esses valores eram transferidos para o determinado diagrama e a partir daí nós conformávamos o arco com o fio que nós julgássemos ideal até o final do tratamento e tínhamos o famoso arco ideal para edgewise. Com o advento dos arcos pré-contornados de níquel titânio, não foi mais possível usar diagramas, uma vez que esse fio não aceita dobras. Além do problema dos fios pré-contornados, alguns autores passaram a usar outras referências para fazer os seus diagramas, como Andrews, por exemplo, que usou uma estrutura anatômica que ele denomina borda-wala. Mas eu faço uma pergunta: com tantos diagramas, alguém consegue provar que dá mais estabilidade no final do tratamento? Eu acho importante ver o que acontece com o arco naturalmente. Vejam esse trabalho da doutora Birgit Lander, que usou 189 homens e 247 mulheres e viu dos 5 ao 31 anos o que acontecia com a arcada. Com a queda do segundo molar descido e a mesialização do primeiro molar permanente, o espaço de Nance é perdido e a distância entre o molar e o lateral diminui de tamanho. A distância intercanina aumenta um pouco da dentição mista para permanente, para depois diminuir progressivamente com a idade. O comprimento da arcada tem o mesmo comportamento. Aumenta um pouco da dentição mista para permanente e depois decresce paulatinamente com a idade. Com relação às distâncias transversais, elas tendem a diminuir com a idade da mesma maneira que as outras distâncias que nós vimos anteriormente. A distância intercanina, interpré e intermolar tende a diminuir paulatinamente com a idade. E na mandíbula, essa é a principal causa do apinhamento tardio, mesmo em pessoas que não têm os terceiros molares. Outro dado interessante é que os artigos que mediram as distâncias transversais e a forma do arco com tratamentos com ou sem extração acabaram percebendo que o arco tende a diminuir de largura e voltar à sua forma original. Dessa maneira, qual seria a forma mais duradoura de diagrama que nós deveríamos usar num paciente para fazer as nossas coordenações? Provavelmente seria a forma do modelo inicial. Mas olha esse caso com apinhamento. O que vai acontecer quando nós acabarmos de fazer o alinhamento? Quando nós colocarmos um dente ao lado do outro, o perímetro da arcada vai aumentar de qualquer maneira. Veja o que aconteceu acima, antes do alinhamento, e depois que nós colocamos um dente ao lado do outro, que é o objetivo do alinhamento. E agora vejam que eu vou ter que usar esse diagrama a partir de agora para finalizar o meu tratamento. Se eu colocasse no modelo inicial, ele obviamente é maior do que o modelo inicial. Mas se for um caso com extração, a tendência é ao contrário. Vejam acima o modelo inicial e abaixo logo após o alinhamento. Se eu tentar colocar o arco agora, nós vamos ver que ele é menor do que o modelo inicial. Portanto, o que determina a forma do arco são os próprios dentes após a fase de alinhamento. A partir daí nós usamos como diagrama. Vejam esse caso com uma atresia transversal e anteroposterior. A princípio foi usado um disjuntor e após essa disjunção foi colocado uma contenção e continuou-se o alinhamento. No alinhamento, os dentes anteriores protruíram e para que a gente colocasse um dente ao lado do outro, houve um aumento do comprimento do arco. Portanto, todas as larguras aumentaram até o final do tratamento. Após o alinhamento, eu vou ter que usar esse diagrama para completar o meu tratamento. Vejam que esse é o arco adaptado. No final do tratamento, ele é o mesmo que tinha no começo ou no final do alinhamento. A mesma coisa acontece nesse caso, em que nós fizemos uma camuflagem de classe 3, e após o alinhamento nós já tínhamos a conformação que teríamos que usar até o final do tratamento. Eu uso muito isso
para determinar quanto maior a diferença entre o modelo inicial e o arco adaptado no final do alinhamento, para saber o grau de recidiva que esse caso vai ter e quanto tempo ele terá que usar de contenção, que muitas vezes terá que ser por tempo indeterminado. Na sequência do vídeo eu vou mostrar como a gente pode usar uma mordida em cera para facilitar a nossa conformação do diagrama a partir da fase de alinhamento das arcadas. Bem, então como é que eu faço para determinar qual é o arco ideal? Como a gente já falou, depois que eu fiz o alinhamento e o nivelamento, os dentes se encostaram um no outro e acabaram dando essa configuração de arcada que eu vou respeitar agora até o final do tratamento. Então, uma forma de eu determinar com mais facilidade, se eu não for fazer na boca do paciente, é pedir para ele morder uma cera. A gente faz uma mordida em cera, pede para o paciente fechar a boca e morder fortemente, até que ele marque mesmo assim as incisais dos dentes e até um pouquinho, como nós vamos ver, fica até marcado um pouquinho aqui da parte de cima dos braquetes. E agora, quando a gente for contornar o nosso arco, nós vamos contornar o arco de uma maneira que ele fique nas faces vestibulares dos dentes, né? Não sei se no filme a gente consegue enxergar muito bem, mas aqui estão marcadas todas as faces vestibulares e até a parte de cima do braquete. Esse seria, portanto, o arco superior, né? Então agora vamos ver se esse diagrama ele corresponde ao modelo que eu teria que usar. Então vocês vejam como eu tinha marcado as faces vestibulares dos dentes, eu posso contornar. Eu vou fazer isso nos próximos fios, né? No 18, no 20, nos retangulares. E essa é a forma que nós iremos respeitar, portanto, usando o nosso guia de cera, que é muito fácil. É claro que depois de um certo tempo a gente adquire capacidade de fazer isso direto na boca do paciente. Mas principalmente para quem está começando, essa determinação da arcada nesse momento com a cera é bastante útil. Bem, tem uma boa notícia também. A gente costuma muito usar arcos pré-contornados de níquel titânio, né? Então muitas vezes você pode testar se o seu arco de níquel titânio serve na nossa forminha aqui, né? Se ele servir, você pode continuar usando como arco ou como diagrama, né? Você pode usar o 18, o 20. Então, nesse caso aqui, eu consegui encontrar um que serve certinho na boca do meu paciente e posso continuar usando os fios de níquel titânio. Mas se não tiver, vocês sabem que aqui na SBOM a gente costuma usar isso aqui, esse diagrama como referência para fazer de TMA.